Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos interraciais. Mais especificamente sobre relacionamentos em que existe uma figura feminina negra e figuras masculinas, femininas, whatever, brancas. O primeiro passo pra gente falar sobre relacionamentos amorosos ou relacionamentos de qualquer natureza é entender que relacionamentos são expressões diretas das nossas culturas. Pra gente começar essa discussão é fundamental que a gente desromantize a ideia de amor, card do vídeo sobre isso aqui, e principalmente que a gente ignore a grande frase amor não tem cor. Porque sim, ele tem, porque ele é pensado e porque gosto é principalmente construído. Porque as escolhas que fazemos todos os dias são baseadas em experiências que tivemos, em conhecimentos que acessamos e nas sociedades em que vivemos. Gosto é construção social. O que significa isso? Que eu já disse nesse canal. Não é coincidência que na Grécia Antiga, por exemplo, o tipo de beleza valorizada era da Vênus. E que no Brasil, hoje, é valorizada uma bunda grande. Gosto é construído socialmente, historicamente principalmente. Até rimou. Definido isso, vamos para os próximos passos dessa discussão. E eu vou me colocar aqui como sujeito. Porque eu sou filha de um casal interracial e estou em um relacionamento interracial. Logo, as minhas experiências contam muito pro que eu vou falar aqui, mas principalmente as experiências de outras mulheres e o que eu conheço sobre trajetória e história da população negra brasileira, sobre relacionamentos interraciais e em algum nível desse vídeo sobre mestiçagem também. Tô falando isso pra dizer que a minha abordagem aqui vai ser social e principalmente crítica. Então, os relacionamentos amorosos, como já dito, perpassam todas as questões de classe e raça principalmente da nossa sociedade. Principalmente os relacionamentos amorosos em que existem duas figuras muito específicas. No caso, a de uma mulher negra, a base da pirâmide social, e a de uma figura branca masculina ou negra feminina, topo da pirâmide social. Ou seja, pessoas que ocupam lugares de privilégio, pessoas que exercem poder sobre essas pessoas, mulheres negras no caso, que não necessariamente ocupam posições de privilégio socialmente. Porque falar dessas duas figuras não fala só de uma relação de amor, mas fala principalmente de relações de poder e de dominação, e que não tem como definitivamente ficar de fora da discussão. Falar sobre pessoas negras e afetividade é um saco sem fundo. Eu e o Murilo Araújo do canal Muro Pequeno, a gente já fez um vídeo falando sobre isso aqui no canal de forma bastante abrangente. Eu vou deixar um card também para vocês assistirem depois desse vídeo. Falar de afetividade negra é um problema porque a construção de amor que a gente conhece não está necessariamente ligada à figura negra, porque nós não somos as famílias nos comerciais de margarina, porque nós não somos os casais nos comerciais de Dia dos Namorados, porque no máximo nas novelas e nos filmes nós somos as mulatas traiçoeiras, que são os pivôs dos relacionamentos amorosos, da família nuclear segura e fixa de um homem branco e uma mulher branca. Ou porque no máximo também nós somos os negros bem dotados que se escondem no armário quando o marido branco chega. Não foi construído ao longo da nossa história, o nosso imaginário popular realmente não enxerga a instituição familiar ou relacionamentos amorosos ou afetividade em si como algo que se aproxime da ideia do que é ser negro. Porque a imagem do negro no Brasil está muito ligado principalmente a uma animalização, ou seja, ausência de sentimentos, ausências de necessidades afetivas e corpos que são objetivados no trabalho. E quando a gente fala sobre afetividade, tendo mulheres negras como sujeitos, a gente não tá falando só sobre uma descrença na capacidade de amar, se nós somos ou não amadas, porque nós não fomos criadas para estarmos em famílias estruturadas, até rimou isso aqui, virou quase um rap. A gente tá falando também sobre o medo constante de sermos usadas. A gente tá falando sobre o medo constante da objetificação. A gente tem a primeira pergunta, será que eu tô sendo amada ou não? Essa grande dúvida que perpassa todos os relacionamentos. E antes dela vem a pergunta, será que eu estou sendo objetificada ou não? Será que essa pessoa está comigo nesse relacionamento para poder dizer pros colegas no WhatsApp que foi com uma mulher negra pra cama? Então vamos pra parte prática desse vídeo. Mulheres negras que já namoraram pessoas brancas ou já se envolveram com pessoas brancas, enfim, já gostaram de pessoas brancas, que estão assistindo esse vídeo. Quantas vezes vocês questionaram o motivo da pessoa branca estar com vocês? Quantas vezes você achou que a pessoa branca que tá com você era areia demais pro seu caminhão? Quantas foram as vezes que nesses relacionamentos vocês se sentiram especialmente inseguras, acharam que eram incapazes de serem amadas e tiveram alguma certeza absoluta de que estavam sendo objetificadas? Seja porque essa pessoa branca te tratava como um troféu, ou seja porque essa pessoa branca em algum momento falava coisas que você ficava meio assustada. E a pergunta mais importante:
Quantas foram as vezes que vocês sentiram que se relacionar com a pessoa branca que vocês se relacionaram salvaram vocês da solidão? A maior parte desses relacionamentos em que mulheres negras se relacionam com pessoas brancas, existe o constante medo do amor não correspondido ou a constante dúvida se é paixão ou objetificação, o que faz você, mulher, entrar num mar de insegurança e se tornar dependente psicologicamente dessa relação por vários motivos. O primeiro pensamento absurdo que vem à sua mente, provavelmente, quando você está numa relação com um homem ou com uma mulher branca, é que aquela pessoa poderia ter qualquer outra pessoa no mundo, incluindo outras mulheres brancas, que socialmente são mais valorosas do que você, mulher negra, e mesmo assim essa pessoa escolheu estar com você. Então, alguma coisa tem, ou você é foda, ou essa pessoa quer alguma coisa. E aí isso gera um fenômeno que eu particularmente gosto de chamar de o fenômeno do brancão salvador. Você, mulher negra, acha que esse relacionamento com essa pessoa branca está te salvando de várias e várias coisas. E essa pessoa branca adquire um status bastante importante na sua vida. O resultado disso é segurança, dependência, medo de rejeição, baixa autoestima, aí você joga um pouco de água e você já tem um grande bolo de relacionamento abusivo. Você tem aí um relacionamento em que a mulher negra se apresenta como uma figura mais insegura e ciumenta. Você tem aí um relacionamento em que a pessoa branca não necessariamente vai compreender de onde vem essa insegurança. E no pior dos casos, vai atribuir esse ciúme à sua personalidade negativa. E aí, em casos ainda mais graves, vai trazer o grande estereótipo da mulher negra raivosa. Quantas vezes você já não ouviu falar que mulheres negras são ciumentas demais? Que mulheres negras são inseguras demais? Que mulheres negras são bravas em relacionamentos? Que mulheres negras balançam o dedinho? O meu homem não sei que lá. Quantas vezes você já não viu esse estereótipo, essas ideias sendo reproduzidos? O amor é tão impensado para nós estruturalmente que quando ele acontece, a insegurança, o medo e principalmente o ciúme nos atropelam. Mas, Nathalie, o que a gente faz então? Se a gente sabe que mulheres negras lidam com a solidão porque homens negros estão buscando mulheres brancas como forma de ascensão social. Tema para discutir mais em outro vídeo, fecha parênteses. E quando a gente sabe também que homens brancos podem nos colocar nessas situações de desconforto e insegurança constante, onde é que eu vou arrumar o meu amor? Você deve estar se perguntando. Bem, onde você quiser, porque aqui eu não tô dizendo que todos os homens negros não se interessam por mulheres negras. E eu não tô dizendo que todas as pessoas brancas vão fazer você se sentir assim. E nem que você vai necessariamente se sentir assim dentro de um relacionamento. E eu não tô dizendo que todos os relacionamentos interraciais vão ser necessariamente carregados com esses problemas, senão, no caso, eu não estaria em um relacionamento, no caso, né, hoje. Eu não tô individualizando nada, eu não tô falando sobre você e sobre o seu namorado, eu não tô falando sobre mim e o meu namorado, eu tô falando sobre estruturas. Eu tô dando aqui uma abordagem social, baseada principalmente na estrutura em que a gente vive, brasileira. Relacionamentos interraciais, que geralmente envolvem mulheres negras e pessoas brancas, estão cheios desses sentimentos. E a figura da pessoa branca salvadora que vai te salvar da solidão é muito constante. Eu vi isso ao longo da minha história porque eu realmente achei que eu tava sendo salva, e eu vi isso na história de várias outras mulheres que estão ao meu redor ou que eu converso estão muito distantes de mim. A ideia de que essas pessoas brancas realmente estão nos salvando é muito real. E não, nós mulheres negras não precisamos ser salvas. Uma abordagem mais macro mostra pra gente como esses relacionamentos, historicamente, foram ferramentas de aniquilação da população negra no período colonial. A gente tem um quadro famoso chamado A Redenção de Cã, e ele mostra o desejo da mestiçagem como um ideal de Brasil a ser construído. Nessa obra você percebe de forma óbvia qual é o plano da nação brasileira. Essa obra é muito característica e resume muito o que eu quero falar pra vocês aqui. Você tem, por exemplo, à esquerda a figura dessa mulher negra mais velha que agradece aos céus, e ao lado dela você vê provavelmente a sua filha, muito mais miscigenada, e uma criança branca. Ao lado direito você tem a figura de um homem europeu. Dentro desse contexto você vê essa senhora mais velha agradecendo enfim pelo embranquecimento completo dos seus descendentes, ao contrário do que se tentou vender, ao contrário do que foi construído como o grande mito da democracia racial no Brasil, que aqui seria o paraíso das três raças, o lugar em que brancos, índios e negros conviveriam em harmonia e se misturariam. A miscigenação sempre foi uma ferramenta de etnocídio da população negra, ou seja, uma tentativa de apagamento completo desses grupos étnicos. Mas, Nathalie, você só falou mal de relacionamento interracial, não tô entendendo. Sendo que você tá em um relacionamento interracial e várias mulheres negras que eu conheço também. A miscigenação é uma realidade brasileira. É a minha realidade, a realidade da maioria das pessoas que eu conheço. Então a gente tem que tomar cuidado e entender exatamente o que ela significa para
olhar para ela de forma bastante crítica. E muitos dos relacionamentos interraciais ainda hoje são motivados pelo desejo de embranquecer a família. Eu já ouvi, eu ainda ouço muito isso. Seja pelo objetivo dos filhos nascerem mais claros, ou seja pelo medo de criar filhos negros no Brasil, que tem mais chances de morrer do que crianças brancas. No Brasil colonial, o racismo era baseado em cor. Quanto mais clara a pessoa negra se tornava, quanto mais miscigenada, mais chance essa pessoa tinha de ser colocada em outras posições sociais. No Brasil, a miscigenação foi principalmente um plano político e depois uma forma que pessoas negras viram de fazer com que seus filhos não sofressem tanto. Mas esse é um assunto que eu vou tratar com detalhes num próximo vídeo aqui no canal que eu já tô preparando sobre mestiçagem no Brasil. Esse vídeo fala especificamente sobre a relação da mulher negra em relacionamentos interraciais com pessoas brancas. Porque relacionamentos interraciais podem ser de todas as formas. De pessoas orientais com pessoas indígenas, de pessoas negras com pessoas hispânicas, enfim. Mas aqui, esse foi o meu recorte especificamente. Falar sobre relacionamentos interraciais do homem negro com pessoas brancas é outra história bastante complexa e assunto para outro vídeo. No fim do dia, o meu conselho para você, se você tá num relacionamento interracial, é esteja sempre atenta, porque esses sentimentos que eu descrevi aqui, eles são bastante constantes. E quanto mais consciência a gente tem, mais preparada a gente tá e menos a gente sofre. E se eu posso dar um conselho para você, indivíduo, é principalmente se respeite, faça com que as pessoas entendam os seus limites. E se tiver ruim, independentemente da cor, da raça, da origem dessa pessoa, cai fora. Você merece ser amada e você, mulher negra, definitivamente não precisa ser salva. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu disse aqui, o que eu acho que sim, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você acha outras coisas sobre, também fala aqui nos comentários. Esse aqui é um espaço em que a gente pode principalmente conversar. Eu quero muito saber outras coisas que vocês querem que eu trate sobre isso. Esse é um vídeo que eu tava prometendo há muito tempo. Eu demorei um pouquinho porque eu já tinha gravado ele uma outra época, mas eu acabei falando rápido demais. Eu espero que eu não tenha falado tão rápido dessa vez, eu tentei diminuir um pouco. Talvez esteja falando um pouco rápido agora, mas eu vou tentar diminuir novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, não esquece de deixar o like, é muito importante, compartilhar com a galera e principalmente se inscrever aqui no Afros e Afins. Um grande beijo, tchau!